Alerta de trilogia na área, hein? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre os spoilers e a história de A Morte Te Dá Parabéns 2, sequência do ótimo terrorzinho lá de 2017, que é o vídeo mais visto aqui do canal, que tem mais de 43 mil visualizações e tá aqui no card pra quem quiser conferir. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like pra eu saber e comenta aí se você já foi ver A Morte Te Dá Parabéns 2, se você gostou, se você tá torcendo aí pelo um terceiro filme e tudo mais que você quiser falar, que vai ser muito legal a gente debater, beleza? Aproveitando, a gente bateu 11 mil inscritos essa semana, muito obrigado a todo mundo que chegou e a todo mundo que acompanha o canal, e fica ligado que a gente vai ter o primeiro Zerando Dúvidas, que é o nosso Responde aqui no canal, na terça-feira, beleza? Bom, antes da história eu quero dizer pra vocês que esse filme é bem divertido, assim como o primeiro. Ele conseguiu expandir o universo de uma forma bem interessante, apesar do final não ter me agradado muito, porque ele leva a história numa proporção muito maior do que ela deveria ser. A Morte Te Dá Parabéns, ela abandona o gênero de terror como tema principal e acaba virando mais uma ficção, com bastante comédia, assim como foi o primeiro, e umas pitadas aí de drama. E na minha opinião foi uma escolha bem acertada. O elenco original foi todo mantido e essa protagonista, gente, é muito maravilhosa, né? Ela é gente como a gente, sabe? E outro ponto legal é que aqui eles exploram bastante outros personagens, especialmente o Ryan, que é o amigo oriental lá do crush da Tri. Enquanto no primeiro filme ele era só um tarado bobalhão, aqui ele é crânio, numa pegada bem Dr. Emmett Brown, sabe? Lá do De Volta pro Futuro. Inclusive, ele é o personagem que vive o primeiro looping do filme. E se você não assistiu o primeiro A Morte Te Dá Parabéns, eu recomendo muito. Você vai perder muita piada e não vai entender algumas coisas caso você não tenha visto o primeiro. De qualquer forma, decidiu ver o 2? Assista um, vale a pena. E sobre a história, quem esperava aí uma pegada mais sobrenatural pra solução do caso aí do Dia da Marmota, pode esquecer, tá? O filme vai pra uma pegada muito mais científica. E ele é um quebra-cabeça engraçadão com algumas liçõezinhas de vida aí. A gente tem aqui uma referência ao De Volta para o Futuro 2, que ele é mencionado, mas também tem algumas outras pequenas aparições, né, uns easter eggs, e um deles está relacionado à velocidade do DeLorean, que é 88 milhas por hora. Lá no De Volta para o Futuro, a máquina precisa alcançar essa velocidade para que ela viaje no futuro. E aqui é a velocidade que a Tri usa no carro para poder bater contra uma rede elétrica e derrubar a energia lá no final do filme. A Morte Te Dá Parabéns é uma metaficção que já tem o seu lugar garantido lá do lado de Pânico, de Fred Krueger e do Segredo da Cabana. Você quer easter egg? Tem mais easter eggs. Se você for muito nerd, como algumas pessoas daqui são, você vai perceber uma semelhança aí com o nome da máquina que desacelera o tempo e o apelido dela, né, Sissi, a um personagem da mitologia grega, o Sísifo, que nada mais é que um cara que foi condenado a empurrar uma bola de mármore para cima de uma montanha até quase chegar no topo e ela cair e ele ter que voltar de novo. É exatamente isso que a Tri vive ao longo desse filme. Quando ela tá pra resolver a solução, ela precisa voltar. E ela precisa repetir isso várias vezes porque ela é a única pessoa que tem a memória conservada a cada reset, né? Existe um plano pro terceiro filme, tá? O diretor e o produtor já confirmaram em algumas entrevistas que eles deram e tudo vai depender do desempenho da bilheteria desse filme. Então, se você quiser ver um terceiro, já vê o segundo e vamos lá prestigiar. Outra coisa também que foi pensada aí foi a mudança de gênero, ela foi proposital. Então a gente sai do terror e vai pra ficção, e tudo muito dentro do previsto pelo diretor e pelo produtor, tá? As pontas desamarradas seguem aqui também e entram várias outras. Algumas eles resolvem no primeiro filme, outras eles deixam aberto propositalmente também, tá? Bom, agora vamos pro spoiler, né? O começo ele é centralizado no Ryan, né, que é o personagem oriental. Ele acorda dentro do carro e começa a viver lá a rotina dele. Ele vai até a faculdade, encontra a Tri e o amigo dele deitados na cama. O cara fala pra ele sair de lá. Ele vai pro laboratório e lá a gente descobre que ele é o responsável pelo Dia da Marmota lá da Tri, por conta dessa máquina que ele criou com dois amigos nerds. O objetivo da máquina era desacelerar o tempo, só que o que aconteceu com a Tri no primeiro filme foi um efeito colateral. Ou seja, adeus sobrenatural aí, hein? Esse primeiro dia do filme termina com a morte do Ryan pelo assassino lá que usa máscara de bebê. E não espera nada óbvio aqui, tá? Porque não é. Esquece tudo aquilo que você tinha visto no primeiro filme com relação aos vilões, tá? Muda tudo e você vai entender. Acordando no dia seguinte, ele custa acreditar
Ele acha que ele tá vivendo um déjà vu, mas a atriz explica pra ele que na verdade o que ele tá vivendo é um looping mesmo, é o dia da marmota. Ela fala pra ele que ele precisa fazer alguma coisa pra quebrar o ciclo, ele então apresenta a máquina pra ela e ela tenta ajudar ele a não morrer. Nessa força-tarefa aí, na hora em que ele vai morrer, eles acabam sendo surpreendidos pelo assassino, né, com a máscara do bebê, e eles armam uma emboscada e pegam o cara. Quando tira a máscara, quem é? O próprio Ryan. E aí a gente fica sabendo do multiverso aí, né? Existem outras realidades e esse Ryan vem de outra realidade para impedir que o Ryan da nossa realidade construa a máquina e faça acontecer os eventos do primeiro filme. Doido, né? Mas o filme é todo meio assim, tá? Só que adianta? Não adianta impedir, né? E aí o problema é que quando ele mexe de novo nessa máquina, ele acaba mandando a Tree de volta pro dia do aniversário dela, que são os eventos do primeiro filme. Aí pensa numa pessoa que fica puta em ter que viver tudo de novo. Ela. Só que ela tem uma vantagem, ela conhece todas as regras do jogo, então ela começa a encurtar todos os caminhos para que ela consiga resolver logo e voltar para a realidade dela, né? Para passar pro dia seguinte, porque até então ela não tem ciência de que ela tá numa realidade paralela à dela. Ela começa a achar estranho porque algumas coisas estão diferentes. Então, ela não namora com o cara que ela tá namorando no segundo filme. Quando ela vai almoçar com o pai dela, a mãe dela tá viva. Isso dá uma balançada nela e é um dos grandes dilemas do filme. Depois, ela vai tentar direto já matar a Laurie, só que a Laurie não fez o cupcake pra ela. Ou seja, ela não tem nada em relação a ela. Ela fala, não fiz nada pra você, você tá doida? E aí como é que quebra o ciclo? Fora isso, ela também não teve o caso com o professor, que era o motivo da Laurie ter ficado com ódio dela e tentado matar com o cupcake. Então, resumidamente, no lugar de descubra o assassino e volte lá do primeiro filme, a gente tem arruma essa bodega da máquina e decide se você quer voltar ou quer ficar nessa realidade. As duas coisas você não pode ter. O que você prefere? Ficar com o amor da sua vida, que você acha, ou com a sua mãe viva? Escolhas. Uma das grandes pontas soltas desse filme já está nessa viagem para outra realidade. Se a gente tem dois Ryan interagindo na mesma realidade, a expectativa quando a Tree foi para uma outra paralela é que a gente encontrasse ela também. Não encontra, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva se você tem essa expectativa, porque não tem. A história basicamente se concentra aí na premissa que eu trouxe para vocês. Resolva e decida. Sem entender direito como é que ela resolve a situação, porque tá tudo muito diferente, a Tree começa a explorar alguns cenários. Ela vai entendendo como algumas coisas funcionam, o que mudou com relação à realidade dela, para que ela possa ter insumos aí para se resolver. E aquela história de enfraquecer cada vez que ela morre aparece aqui, mas também não é muito explorado. Inclusive é uma saída bem porca no final do filme, quando ela decide que simplesmente ela não quer morrer mais, porque ela fala, se eu morrer de novo pode ser a última vez. E aí os caras, beleza, beleza, e segue. Não precisava, né? Até que a Tree chega em um caminho possível, ela tá putaça sem ter que repetir tudo. E aí a gente tem as cenas mais hilárias. Essas cenas dela resolvendo as coisas assim com muita agilidade, sem a menor paciência, mais as cenas de suicídio são o melhor desse filme. E aí conforme ela vai acordando, ela vai tentando se aproximar cada vez mais do Ryan para que ele ajude ela, porque ela já sabe o canal. E aí ela descobre que o grupo de amigos dele está tentando fazer a máquina funcionar. Eles estão testando uma série de algoritmos, mas nenhum está funcionando exatamente bem. E aí entra um problemão desse looping, né? Cada vez que o dia termina, a memória de todo mundo é resetada, menos a dela. Então um amigo sugere que ela decore todos os algoritmos e que eles vão testando cada vez que ela acordar. E aí uma hora eles acabam chegando no que eles precisam. Inicialmente ela resiste a essa ideia porque ela não quer ser caçada e assassinada todos os dias, né? E quem quer? Mas aí vem uma sugestão. Por que você não se mata então? E é exatamente o que ela faz, aí vem várias cenas hilárias. A gente tem a primeira cena dela se matando com o secador na banheira, ela tá deitadinha, ela solta o secador e morre eletrocutada. A gente tem a cena dela pulando dentro de um triturador e virando suco, ela vai vestidinha pra morrer mesmo. E aí várias outras coisas muito legais, até que a última, ela tá dentro do avião, que é inclusive uma cena do trailer, um avião cheio de paraquedistas pulando e ela pula de biquíni. É maravilhoso. E aí quando o código funcionou, ela já não tinha mais certeza de que ela queria voltar por conta da mãe dela. Ela ficou muito emocionada em ter a mãe dela de volta, ficou toda emotiva, abraçou. Confesso que essa cena é bem tocante mesmo. Só que o que acontece? Todo mundo que vive nessa realidade tem as memórias. Ela não tem essa memória, ela tem um registro das fotos de tudo o que aconteceu nesses 3 anos da morte da mãe dela, só que ela não tem memória. Então isso não é a vida dela.
E aí, a menina que teve que rever toda a sua postura no primeiro filme, de ser uma puta de uma escrota pra passar a ser uma pessoa mais empática, agora já tem que revisitar de novo a vida pra decidir o que ela quer. E aí quando ela decide, então, que ela vai embora, a máquina é confiscada pelo coordenador do curso. E aí o desafio volta do zero de novo. Agora ela precisa pegar essa bendita dessa máquina pra poder conseguir partir. Só que com tudo decidido, ela quer salvar a Laurie também, porque ela morre nessa realidade, só que agora assassinada pelo assassino do primeiro filme lá dentro do hospital. Ela falha algumas vezes até que ela consegue matar o assassino, só que quando ela vai salvar a Laurie, ela encontra outro cara vestindo a máscara de bebê. A gente não sabe quem é. E aí quando ela tá prestes a morrer, ela se mata pra poder voltar de novo e pegar esse cara. Agora ela toca duas ações em paralelo. A primeira é recuperar a máquina, fazer ela funcionar, e a segunda é ir lá salvar a Laurie e resolver essa situação aí. Quem é esse bendito desse assassino? E aí a gente até pensa que pode ser uma Tree, mas como eu disse pra você no começo, não é. E aí já com tudo engatilhado, quando o Ryan vai colocar o código, ela decide se despedir da mãe dela, e lá, enquanto elas conversam, a mãe sem querer ajuda ela a tomar uma decisão de definitivamente ir embora. A lição é que a gente vai ter que sempre escolher, e quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão da outra e a gente nunca tem certeza. Fazer uma escolha, né, tomar uma decisão é como pular num buraco escuro. Você não sabe o que vai ser, mas você precisa tomar uma decisão. E aí, enquanto elas estão conversando, a Tree vê uma matéria na TV, lá do hospital, que o assassino levantou e matou 3 pessoas. O policial, lá do primeiro filme, a Laurie, que é a amiga, e o namoradinho dela que foi até o hospital. Aí ela decide que ela, opa, não posso sair daqui. Ela pega o carro dos pais e vai em direção de uma torre de energia que alimenta a cidade inteira e derruba antes que a máquina funcione e jogue ela para a realidade dela. Acordando de novo, o coordenador confisca a bendita da máquina e agora tem que recuperar. Eles aproveitam a Danielle, lá do primeiro filme, que agora está tentando ser atriz para fingir que é uma intercambista francesa e cega. Ela vai, numa cena super canastrona, até a sala do coordenador do curso para conseguir pegar a chave para que os caras consigam resolver a máquina e aí ela poder ir embora. E antes dela ir embora, ela pede um tempo para eles para que ela possa resolver algumas coisas. Ela vai até o hospital para tentar resolver aquela situação e descobrir quem é o cara de criança lá, né, o mascarado, salva a Laurie, e aí quando elas estão para sair, elas são surpreendidas por esse cara, e ela já sacou que esse cara é quem? O professor dela. E o argumento que ele tem para matar a Laurie é o que ele quer eliminar ela da vida dele por conta dessa traição que ele fez aí, né, com a mulher dele. O que a gente não contava, nem a protagonista, é que a mulher do cara também era pirada. Ela surge do nada e dá um tiro na Laurie. O professor derruba a Tree e ela fala, faça as honras, entrega a arma pra ele. Em vez de matar a Tree, ele mata a mulher dele e fala, quero o divórcio. E aí quando ele vai matar a Tree, ela é salva pelo crush dela. E aí ela pega uma das armas do chão e o cara acaba morrendo. Com os mocinhos socorridos, a Tree volta pra faculdade, tá todo mundo lá esperando, e aí a máquina funciona. Só que funciona no limite, né? Quando o professor e 2 seguranças estão quase entrando na sala, ela é mandada de volta pra realidade dela. E aí lá, eles estão fazendo um trabalho lá no pátio da faculdade, e de repente chegam umas vans pretas com caras engravatados, e esses caras, eles são de uma instituição de verdade, a DARPA. Eles pegam eles, levam até a sede e falam, eu preciso que vocês façam essa máquina, a Cici, funcionar, porque eles não estão conseguindo. Mas o Ryan e a Tree conhecem, né, os códigos e eles decidem ajudar. Só que aí eles precisam de uma cobaia. E quem é a cobaia? Danielle. Essa é a cena pós-crédito, inclusive, que abre um gancho aí para um terceiro filme. Eu sei que muita gente vai torcer para uma sequência, mas eu sinceramente acho que o filme deveria parar no 2, que essa cena pós-crédito seja mais como funcionou na Babá, lembra? Que sai a mão? Muito mais uma cena para causar mesmo e para deixar a galera emocionada do que efetivamente para ter uma sequência. Mas me diz aí, o que você acha? Você gostaria de ver um terceiro filme? Que rumo que você acha que ele ia levar? Um recado importante, esse filme tem muitas idas e vindas e muitos fatos que se amarram uns aos outros. Então possivelmente eu deixei de falar algumas coisas aqui e não fiz algumas ligações que podem ser interessantes para você que assistiu. Se você quiser dar algum input, me dizer qualquer coisa aí que ficou faltando no vídeo, fica à vontade aí nos comentários. Mas eu tenho certeza aqui que, resumidamente, a história é essa que eu passei pra vocês. Então se você quiser me dizer, por exemplo, que a Tree incentivou a Laurie a não ter um caso com o professor, fique à vontade. Ou se você quer me lembrar também que eu não falei do cupcake, que nem existe na realidade paralela,
aproveita. Ou ainda que aquilo que o carinha fica procurando lá no começo do filme, todas as vezes que ela acorda, é o aparelho dele, o de bruxismo, também me diz aí, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra saber, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos que são fãs de spoiler, fica ligado que tem muita novidade chegando por aí, beleza? Então é isso. Agora eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!